Dando sequência às exposições, será apresentado o artigo intitulado Eficiência Coletiva e Retornos Crescentes, usando uma tradução livre para o português. O artigo de autoria de Herbert Schmitz foi publicado em 1999 na Cambridge Journal of Economics. O autor, Herbert Schmitz, hoje é pesquisador emérito do Instituto de Estudos de Desenvolvimento da Universidade de Sussex, na Inglaterra. Ele se autodenomina economista do desenvolvimento ou economista desenvolvimentista e revela ter um interesse particular em investigar como e por que os grandes obstáculos às transformações são superados. Mais recentemente, ele se dedicou a pesquisar a transformação verde na economia, as políticas de investimento e crescimento em diferentes países, também a mudança do eixo de poder para a Ásia, a partir do crescimento da China, mas ele é mais conhecido, ele se tornou bastante conhecido no meio acadêmico pela pesquisa que ele desenvolveu sobre clusters industriais e cadeias de valor nos anos 90 e início dos anos 2000. Isso foi desencadeado por observações de que algumas localidades, compostas por pequenas e médias empresas, estavam competindo com muito sucesso na economia global. O tema central do artigo é explorar o processo de crescimento, de consolidação e de desenvolvimento do potencial exportador a partir de clusters de pequenas empresas localizadas em países em desenvolvimento. Ele utiliza exemplos do cluster calçadista, aqui do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e do cluster de instrumentos cirúrgicos localizado no Paquistão, além de outros casos que também o embasam para apresentar teorias e conceitos que ajudam a compreender o fenômeno do agrupamento da empresa. A lacuna teórica que ele preenche é que crescimento e a competitividade raramente vai conseguir ser explicado focando-se em empresas individualmente. Então ele toma como unidade de análise os clusters, e isso contrasta com investigações que analisaram o crescimento de um país, tendo como perspectiva o próprio país ou empresas individualmente. Ao utilizar exemplos empíricos de países em desenvolvimento, ele também mostra que os fatores de dotação econômicos, como capital, trabalho, não são suficientes para explicar o sucesso desses agrupamentos na economia global e também para explicar a exportação do sul para o norte, tendo em vista que os exemplos que ele utiliza são casos em que as empresas conseguiram se inserir no mercado europeu e norte-americano. Então, o artigo tem como objetivo apresentar ideias conceituais e teóricas que ajudam a analisar e a explicar o sucesso e a competitividade de clusters exportadores, construindo uma ponte entre a corrente econômica em voga, representada pelos neoclássicos, e a literatura de clusters industriais. Como conceitos centrais do artigo, inicialmente se destaca a definição de cluster, que é a concentração geográfica e setorial de empresas. Essa concentração nesse agrupamento torna possível ganhos de eficiência que as empresas individuais raramente conseguiriam obter. Esses ganhos são capturados no conceito de eficiência coletiva, que é definido como as vantagens competitivas derivadas das economias externas locais e da ação conjunta entre os agentes. O autor destaca que o termo cluster significa meramente a concentração geográfica e setorial. Muitos analistas utilizam esse termo, ou o termo distrito industrial, presumindo que existe uma divisão de trabalho entre os agentes e que existe a ação conjunta entre as empresas. Então, o autor observa que isso deve ser objeto de investigação empírica. Não pode se presumir a existência desses fatores simplesmente pela definição que se utiliza. As economias externas elas são geradas incidentalmente, são interdependências entre os agentes que não são comercializadas,
Por vezes, um investimento feito por uma empresa ultrapassa as barreiras daquela organização, e isso se torna mais acentuado em empresas agrupadas. É um efeito incidental, é um efeito involuntário, que, sob a ótica da economia neoclássica, dos economistas neoclássicos, é tido como uma falha de mercado. Porém, quando se analisa o cluster como um todo, essas economias externas locais elas podem ser uma fonte de vantagens competitivas. Somando-se a essas economias externas locais, está a ação conjunta entre os agentes, que é uma força deliberada e é importante também para explicar o crescimento dos clusters industriais. Então, a eficiência coletiva ela põe um termo que a viabilidade econômica não pode ser entendida nem fomentada tendo como ponto de análise as empresas individuais. Por ser um artigo teórico, o autor não apresenta um capítulo destinado exclusivamente para expor o percurso metodológico que ele percorreu. Ele utiliza exemplos empíricos para apresentar e discutir as conceptualizações no intuito de instigar debate posterior. Nada do que ele expõe é feito para pacificar as discussões ou para colocar um entendimento consolidado sobre o fenômeno. O principal resultado do artigo é que a eficiência coletiva vai ser resultado da combinação de economias externas incidentais com a ação conjunta intencional dos agentes que compõem o cluster. Essa combinação vai gerar vantagens competitivas que vão determinar o crescimento e a competitividade de um cluster ou o seu declínio. O autor observa que essa relação não é estática, existem variações, ela também não é determinística, não é possível encontrar uma explicação sistemática que se aplique em todos os casos. Então ele adverte que o sucesso não é um estado absoluto, é um processo de obter vantagem das oportunidades e de lidar com as crises. O autor também observa que as falhas de mercado podem ser solucionadas pela ação conjunta, com ou sem o apoio governamental, em contraste com o que preceitua a corrente econômica neoclássica, que prescreve o apoio governamental, a intervenção do governo, sempre que ocorre uma falha de mercado. No caso dos clusters, o autor ressalta que a autoajuda privada dos, dos próprios componentes do cluster, ela pode ser mais efetiva do que seria o apoio de um ente governamental. Os clusters também favorecem a especialização e o investimento efetivo em pequenos passos, diluindo os riscos para o empreendedor individual. Então, ao possibilitar a divisão de trabalho, ao possibilitar a divisão de atribuições entre diferentes agentes, o agrupamento de empresas permite que um empreendedor individual, quando ele realiza um investimento, ele precisa movimentar um montante menor, né, e ele pode se expor menos ao risco. Isso aí facilita o investimento e o crescimento escalonado daquele agrupamento. Como principais implicações teóricas está a possibilidade de investigações futuras em diferentes áreas das ciências sociais. Como já mencionado, o artigo expõe pontos conceituais e teóricos que podem ser objeto de estudos posteriores. E essa abordagem,
tendo como objeto de análise o agrupamento como um todo, o cluster como um todo, pode complementar o entendimento de correntes teóricas econômicas, sendo que em alguns pontos do artigo ele contradiz postulados neoclássicos. Como implicações gerenciais está a importância da ação conjuntativa no desenvolvimento dos clusters, considerando a diferença que existe entre as vantagens que são passivamente geradas pelo agrupamento, das que são ou que devem ser ativamente perseguidas pelos agentes que compõem o cluster. Ele também apresenta informações relevantes para delinear políticas públicas que visem ao desenvolvimento local e regional, e isso amplia o debate sobre a competitividade em um mercado globalizado, em que muitas vezes as empresas locais estão competindo em termos de preço e até mesmo de qualidade com empresas sediadas em outro continente. Agradeço a quem assistiu a essa apresentação. Deixo algumas questões para discussão. Muito obrigado.